Bom dia, irmãos. Estamos agora na nossa segunda parte, nosso segundo dia de conferência de aniversário da Igreja Batista Regular Filadélfia. Estamos então celebrando o nosso 12º ano de conferência de aniversário e desse 2020 de modo especial, entrando no mundo digital, entrando aí na sua casa e podendo então abençoar a sua vida através dessas gravações, desses louvores, da palavra também trazida pelo seminarista Diego aos nossos corações. Esperamos que você possa ser grandemente abençoado por essas programações que estão sendo realizadas e transmitidas por essa igreja. Vamos fazer uma oração e dar início à nossa manhã de conferência de aniversário Igreja Viva. Igreja Viva. Oremos. Todo-Poderoso Deus, nós queremos ao Senhor pedir as Tuas bênçãos, o Teu cuidado para essa manhã. Que o Senhor fortaleça, anime os corações que estarão sendo abençoados pelos louvores, pela Tua palavra apregoada e lida. Também que o Senhor escute, ouça os nossos clamores e derrame as Tuas bênçãos sobre as nossas vidas. Dá-nos vida, dá-nos ânimo, dá-nos força para continuar a jornada e que essa igreja seja uma igreja avivada, uma igreja alegre, uma igreja feliz, uma igreja cheia de ânimo e força no Senhor. Em o nome de Jesus, amém. Bom dia, irmãos. Nesse segundo dia de conferência, a nossa leitura será feita em Efésios, capítulo 2, versículos 19 a 22. Efésios, capítulo 2, versículos 19 a 22. Leiamos. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, segundo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Oremos. Senhor Jesus, nós te agradecemos por essa manhã em que podemos continuar a nossa conferência, continuar aprendendo sobre Igreja Viva. Te agradecemos porque nós somos escolhidos do Senhor, escolhidos para fazer parte da Tua Igreja, porque o Teu sangue nos uniu e nos faz um, Pai. Muito obrigada por esse privilégio. Abençoa a palavra, abençoa o restante da nossa conferência, que sejamos edificados, consolados e confrontados com a Tua palavra. No nome de Jesus, Senhor. Amém. Castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo, com seu poder defende os seus em todo transe agudo, com fúria pertinaz, persegue Satanás.
seus pecados e sararei, sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Desperta, igreja, Cristo está vindo. Os sinais dos tempos estão a nos falar que breve, muito breve, este mundo é findo e só os crentes poderão habitar. A glória com Jesus, a glória com Jesus. Desperta, igreja, Vai pregar ao povo, Cristo está vindo para levar aqueles que creram e já nasceram de novo, pois só os salvos poderão habitar. A glória com Jesus, a glória com Jesus, a glória com Jesus, a glória com Jesus. muito bom dia, é um prazer novamente estar aqui com vocês. Lembrando que ontem à noite nós pregamos sobre as características de uma igreja viva. Nós vimos que uma igreja viva ela é caracterizada por uma igreja que prega o Evangelho, prega a palavra de Deus, é uma igreja que zela pela doutrina, uma igreja que tem comunhão uns com os outros, derivada da comunhão com Deus, com o Pai, o Filho, com o Deus Trino. Nesta manhã nós queremos ver o fundamento de uma igreja viva. Para isso, vamos orar e então começaremos o nosso estudo dessa manhã. Senhor, nós queremos te agradecer porque o Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre. Te louvamos, meu Deus, pela boa noite de sono que tivemos e agora oramos para que o Senhor possa nos abençoar nessa manhã com a tua palavra, nos ensinando ou nos fazendo lembrar qual é o fundamento da tua igreja, pela qual ela vive, pela qual ela subsiste. Nós oramos te pedindo que o Senhor fale conosco por meio da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. É fato conhecido por a maioria de vocês, eu acredito, e deveria ser de todos os crentes, que o fundamento da igreja é o próprio Cristo. O fundamento da igreja é Ele mesmo. E podemos dizer que a igreja ela é marcada pelo Evangelho. E o Evangelho é a boa nova de Deus para o homem. Mas precisamos perguntar o que é essa boa nova?
Eu deixo que o apóstolo Paulo responda isso em Romanos capítulo 1, verso 16, que ele diz: não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele para a salvação de todo aquele que crê, perdão. Primeiro do judeu e também do grego. E aí você pode perguntar mais uma vez: mas o que é o poder de Deus? O que é esse poder de Deus? É alguma coisa abstrata? É alguma coisa que eu possa tocar? E aí eu queria que vocês vissem a resposta da própria Bíblia em 1 Coríntios capítulo 18. E basicamente eu gostaria que vocês abrissem nesse texto, porque é o texto que nós vamos ler essa manhã. 1 Coríntios 1, 18, em que Paulo vai falar sobre a mensagem da cruz. O verso começa assim: certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Então, se você perguntasse uma vez mais o que é o Evangelho, a resposta é a boa nova de Deus. Se eu perguntar o que é essa boa nova, a Bíblia mesmo vai responder: é o poder de Deus. E se você perguntar o que é o poder de Deus, a própria Escritura vai responder que o poder de Deus é a palavra da cruz. Quando nós andamos um pouco mais adiante, nós percebemos o que é essa palavra da cruz que Paulo está falando. Quando vamos em 1 Coríntios 1, a partir do verso 21 até o 24, nós vamos entender um pouco mais o que é essa palavra da cruz a que Paulo está se referindo. E ele diz no verso 21, visto como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, prestem atenção agora, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Então temos aqui o centro do que é o Evangelho, temos aqui o centro do que é essa boa nova. Paulo diz, o Evangelho é a boa nova é o poder de Deus, o poder de Deus é a palavra da cruz, e essa palavra da cruz pode ser resumida no que Paulo diz, Cristo e Ele crucificado. Quando nós lemos essa passagem de 1 Coríntios, nós entendemos que Paulo fala de dois grupos aqui. Um grupo que era o grupo dos judeus e um outro grupo que era o grupo dos gentios. Quanto ao grupo dos judeus, Paulo vai dizer que a palavra da cruz, que Cristo e Ele crucificado, é escândalo. Quanto aos gentios, Paulo vai dizer que a palavra da cruz, Cristo e Ele crucificado, é loucura. A gente poderia dizer, bem de longe assim, que esse entendimento era só no primeiro século, mas não é verdade. Quando chegamos um pouco próximo da nossa época, já pelo século XVIII, XIX, algumas pessoas começaram a levantar alguns questionamentos com relação a quem era Jesus, quem era o Cristo. E eles começaram a fazer perguntas, não porque achavam que a mensagem era uma loucura, simplesmente, ou porque a mensagem escandalizava, simplesmente. Eles queriam saber se a descrição de Jesus feita pelos discípulos era de fato verdadeira ou era uma criação dos discípulos. Esse entendimento ou essa pergunta começou a fazer algumas pessoas entenderem que os evangelhos, como de Mateus, Marcos, Lucas e João, eram basicamente uma criação dos discípulos para falarem de alguém e exaltar esse alguém acima de outras pessoas. Isso levou algumas pessoas e alguns estudiosos a procurarem um Jesus por trás dos evangelhos. Essa busca ficou conhecida como a busca do Jesus histórico, no qual haveria o Jesus histórico e o Cristo da fé. Então, a busca do Jesus histórico desde o século XVIII e até hoje, já se está aí pela terceira busca do Jesus histórico, ou até mesmo a quarta, mas essa busca foi a tentativa de encontrar o Jesus por trás dos evangelhos, porque alguns estudiosos, influenciados pelo que a gente chama de iluminismo, entendiam que
não existia milagres. E se a gente queria ter um relato científico de quem Jesus era, a gente teria que desconsiderar todos os milagres que tinham na Bíblia, inclusive nos evangelhos. Mas a pergunta que nós devemos fazer é: os discípulos, se realmente quisessem ganhar a atenção dos judeus, pintariam Jesus da forma que os evangelhos fazem? Ou seria Jesus um escândalo para os judeus, uma pedra de tropeço para os judeus, como Paulo descreve nessa primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1? Acompanhem comigo algumas observações, e algumas dessas observações são baseadas principalmente no livro de Otto Burkhardt, no livro Jesus Histórico. Eu creio que a descrição de Jesus nos evangelhos não corresponde a duas expectativas que os judeus tinham do Messias: o escândalo para os judeus. Primeiro, Jesus era grande demais para se adequar às ideias de Israel. Segundo, Jesus era humilde demais para se adequar às ideias de Israel. Vamos observar a primeira parte. Jesus era grande demais para se adequar às ideias de Israel. E aí você pode perguntar: como assim? Não se deve pensar que quanto maior o Messias esperado, melhor? Que tipo de reivindicação de grandeza podia Jesus fazer que seria uma pedra de tropeço para o seu povo? E aqui nós temos uma resposta clara a isso. A afirmação de Jesus, que se tornou uma pedra de tropeço para o povo de Israel, era a afirmação de sua própria divindade. Em João capítulo 5, verso 18, Jesus diz: o meu Pai trabalha até agora e eu também. E o texto vai dizer que os discípulos tentaram matar Jesus por causa dessa afirmação, porque ele estava se fazendo igual a Deus. Num outro texto, em João 10, versos 32 e 33, Jesus vai dizer: eu e o Pai somos um. E os discípulos, quando ouviram isso, os judeus, quando ouviram isso, tentaram matar Jesus. Por quê? Porque ao dizer isso, ele estava se fazendo igual a Deus. Então perceba, Jesus, ao afirmar a sua divindade, ele se coloca num nível de grandeza maior do que aquela esperada pelos judeus. Por outro lado, Jesus era humilde demais para se adequar às ideias de Israel. Para esses, também o primeiro ato do Messias esperado seria quebrar o jugo estrangeiro e tirar o seu povo da escravidão e da servidão do Império Romano. Eles esperavam uma libertação política, um rei conquistador. Mas Jesus não tinha casa, Jesus não tinha posse. Ele toma a forma de servo. Jesus não tinha onde reclinar a cabeça. Mesmo no clímax de sua glória, ele aparece montado num jumentinho. Ele se apresenta como ovelha muda no matadouro. Jesus era humilde demais para as expectativas dos judeus. E, portanto, ele é o maior escândalo. Agora deixe-me falar do maior escândalo trazido por Jesus aos judeus. Em todas as suas expectativas, Israel jamais pensou em um Messias que morreria o tipo de morte que Jesus morreu, a cruz. O povo podia concordar que o Messias sofresse pelos pecados do povo antes de sua manifestação, mas nunca que o Messias morreria na cruz. Morrer na cruz era sinal de maldição. Maldito aquele que for pendurado no madeiro. Isso estava tanto em Deuteronômio, e Paulo deixa isso claro em Gálatas capítulo 3. Se aquele que morre no madeiro é maldito, Jesus ter morrido no madeiro e ser considerado Cristo era incabível para um judeu. Esse é o maior escândalo, o escândalo da cruz. Talvez você possa pensar que Jesus seria precioso aos gentios. Então, os judeus teriam escrito não tanto para os judeus, mas para os gentios, para os não-judeus. Perceba que o entendimento de que Jesus tivesse escrito os evangelhos para convencer de alguma forma os judeus com alguma coisa da cultura judaica, isso não é cabível pelo que a gente acabou de ver. Mas alguns estudiosos disseram: não,
Jesus escreveu para os gentios, para convencer os gentios de alguma ideia. Mas eu quero te mostrar que o que os apóstolos escreveram sobre Jesus era totalmente contracultural. Primeiro, pelo pensamento gentil na época de Jesus. Veja, a busca por sabedoria caracterizava o pensamento da época. Mas que conceito os gregos faziam do grande e sábio? Jesus poderia ser considerado o homem de sabedoria, segundo o padrão greco-romano? Na verdade, Jesus parecia não um sábio, mas um louco em sua atitude para com os homens e seu comportamento diante do que lhe esperava. Um dramaturgo clássico grego disse uma vez: uma vida de honra e morte, coroada pela fama, é a ambição de todos os nobres. Dizia um conhecido dramaturgo grego, mas Jesus diz que não aceita a honra que vem dos homens. Um filósofo conhecido dizia que o homem de mentalidade elevada é aquele que, sendo digno de grandes coisas, considera-se semelhante, digno de grandes coisas. Mas na ceia, Jesus lava os pés de seus discípulos. O mesmo filósofo ainda fala que o homem de mentalidade elevada desdenha a honra que lhe é atribuída pelo povo. Mas Jesus, ao ver a mulher prostituta aos seus pés, diz a ela: perdoados-lhe são os seus pecados. O lema daquela cultura greco-romana era ser sempre o primeiro e se esforçar mais do que os outros. Jesus, por outro lado, diz que ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida por seus amigos. A pergunta deve ser feita novamente. Os discípulos, se realmente quisessem ganhar a atenção dos judeus e dos gregos, pintariam Jesus da forma que os evangelhos fazem? Ou seria Jesus um escândalo para os judeus e loucura para os gentios? O evangelho, meus irmãos, nesse sentido, é contracultural. Agora, eu quero entrar na pergunta mais importante, na pergunta principal dessa mensagem. O que são as boas novas? A gente viu que é o poder de Deus e que é a palavra da cruz e que é Cristo crucificado. Mas perguntando de outra maneira, eu queria que você refletisse o que Jesus fez na cruz para Paulo dizer que o poder de Deus para a salvação é Cristo e Ele crucificado. E aqui temos que responder algumas perguntas importantes. Primeiro, quem Deus é? Nós sabemos que Deus é santo e sabemos que Deus é justo. E o fato de Deus ser santo quer dizer que Ele não pode conviver com nada que é impuro, com nada que é pecaminoso. E o fato de Deus ser justo significa que a nossa condenação devida deve ser paga. Que Deus não pode simplesmente passar a mão sobre nossa cabeça e dizer: você está perdoado. Porque se Deus de fato é justo, Ele precisa fazer com que aquele que deve, pague. Então, temos aqui já uma coisa a se estranhar. E a coisa a se estranhar é essa: que Deus é santo e justo. E por Deus ser santo e justo, nós temos um grande problema com isso. Talvez você comece a se perguntar: como assim? Deus ser santo e justo me faz ter um grande problema. E a resposta é que Deus ser santo e justo, e eu não ser santo nem justo, mas pecador, me traz um grande problema. Primeiro porque, se Deus é santo e eu sou pecador, eu não posso conviver com Deus. E se Deus é justo, significa que eu preciso pagar por aquilo que eu fiz. Eu preciso pagar por aquilo que eu faço de errado. Talvez aqui você precise entender o que é pecado. Você que me ouve e não é cristão, que talvez ache que pecar é simplesmente cometer alguma coisa, algum ato que desagrade a Deus. Então, se você não mata, se você não rouba, se você não comete pecados graves, erros graves, então você está tranquilo.
Deixa-me te dizer uma coisa: pecado é uma ofensa contra um Deus infinito, que traz uma culpa infinita, na qual somente uma justiça infinita pode satisfazer. Deixe-me repetir isso para você. Pecado é uma ofensa contra um Deus infinito, que me traz uma culpa infinita. E quando eu digo culpa, não é no sentido sentimental ou emocional ou psicológico, mas culpa no sentido de condenação, no sentido jurídico, forense. Como quando alguém comete um crime e agora ele é culpado desse crime. Então, a nossa ofensa contra Deus traz uma culpa infinita para nós, na qual somente uma justiça infinita pode satisfazer. E aqui é que está o grande problema. É que eu não tenho uma justiça infinita para poder pagar a dívida infinita que eu tenho para com Deus. Então as pessoas vão tentar fazer de tudo. Elas vão tentar fazer boas obras, caridade, isso, aquilo, aquilo outro, buscar em filosofias, em artes, obras que tentem fazer com que Deus se compadeça delas. Mas a Bíblia vai dizer que as nossas melhores obras são como trapo de imundície diante de Deus. E aqui nós temos um outro grande problema quando nós levamos em conta essa definição de pecado. É que o pecado não tem simplesmente a ver com a quantidade de coisas que eu faço de errado, mas tem a ver contra quem eu faço o que faço de errado. Não é simplesmente que você não mata, não rouba, não faz isso, não faz aquilo outro, que você não é culpado diante de Deus. Mas o fato de você cometer um simples pecado te faz culpado por toda a vida diante de Deus, porque a sua ofensa é contra um Deus infinito. E isso te traz uma culpa infinita. Então imagine que você tenha irmão e então ofenda seu irmão. Você pode chegar para ele e simplesmente dizer: "Ô irmão, me perdoa." E o seu irmão te diz: "Ah, eu te perdoo, tudo bem." Agora imagine que você está diante do presidente da República e você joga um sapato na cabeça dele e você diz: "Ô presidente, me perdoa." Não adianta simplesmente dizer "me perdoa", porque a sua ofensa foi um desacato à autoridade e isso pesa contra você. Você vai ser preso. Agora entenda que a nossa ofensa contra Deus não é contra nosso irmão, não é contra o presidente da República, é contra o Deus, o Senhor de todo o universo. Isso pesa muito mais para nós, ainda que seja um simples ato de ofensa. É por isso que tanto aquela pessoa que comete erros graves, quanto aquela pessoa que mente, quanto aquela pessoa que tem pensamentos maus, aquelas pessoas que maquinam o mal, aquelas pessoas que desejam o pecado, estão na mesma categoria de condenados diante de Deus. Então aqui nós temos o grande problema, meus irmãos. O grande problema é: eu tenho uma dívida infinita para com Deus, na qual eu não posso pagar, porque eu não sou infinito, eu sou um ser finito. Há alguém que pode pagar essa dívida? Em termos humanos, ninguém pode pagar essa dívida. Então a resposta que nós poderíamos achar é: Deus pode pagar essa dívida. Só que aqui temos uma outra questão. Deus pode pagar essa dívida, mas Deus não deve pagar essa dívida, porque não foi Deus quem cometeu o crime contra Ele mesmo. Deus não precisa, Deus não deve pagar a dívida, porque Deus não é humano. Então temos o dilema, e aqui é o dilema no qual o Evangelho se insere. O grande problema pelo qual o Evangelho se torna boa nova. E o problema é esse: o homem deve pagar a dívida para com Deus, mas ele não pode pagar. Deus pode pagar a dívida, mas ele não deve pagar. Então só há uma solução, uma única solução, e é isso que nós chamamos de boa nova. E ela pode ser colocada nestes termos: o homem deve pagar sua dívida, somente Deus pode pagá-la. E aí você pode pensar: ah, se houvesse um Deus homem. E meus amigos, isto nunca foi pensado por alguém em nenhum lugar da história. Em nenhuma outra religião se ouviu. Em nenhum outro lugar olhos viram um Deus que se fez carne para salvar o que estão na carne de si mesmos.
Esta é a boa nova. Esta é a boa notícia. O Deus homem pagou a dívida por aqueles que creem. Você pode ter ouvido falar de pessoas beatificadas ou de homens que viraram deuses, mas pessoas beatificadas e homens endeusados, apesar de serem pessoais, não são infinitos e, portanto, não têm uma justiça infinita. Você pode ter ouvido falar de semideuses na mitologia grega, na mitologia nórdica, mas estes sofrem do mesmo problema que pessoas beatificadas ou homens que se transformaram em deuses em histórias clássicas, em mitos e narrativas outras. Mas Jesus, o Deus homem, por ser homem, ele paga a dívida que cabe ao homem pagar. Por ser Deus, sua morte tem valor infinito. É por isso que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens, porque sendo ele Deus homem, ele tem uma justiça infinita para pagar a dívida que somente os homens devem pagar, e por ser homem, ele paga essa dívida. Que notícia! A dívida foi paga. Que notícia! Quando você crê no que Cristo fez na cruz, quando você confia que o que ele fez foi por você, então a justiça de Cristo é colocada em você. E Deus olha para você não mais como um criminoso, digno de ser justamente condenado. Deus vê Cristo em você e te declara justo. Você é justo, não mais condenado, mas justo. Não mais culpado, mas justo. Deus te adota como um filho e te dá uma família. E é justamente este o fundamento da igreja. O Evangelho é o fundamento da igreja porque entende que, uma vez que nós estamos em Cristo, nós agora fomos adotados por Ele como filhos e filhas de Deus. E agora temos uma grande família. E uma vez que nós temos essa grande família, nós aprendemos a perdoar como Ele nos perdoou. Nós aprendemos a viver em comunhão um com o outro. Agora, não somos separados por nacionalidade, não somos separados por cor, não somos separados por diferenças outras. Nós somos um em Cristo. Esse é o fundamento da igreja. Esse é o fundamento do Evangelho transformador. Que alegria, meus irmãos. Que alegria entender que o que Cristo fez por nós nos faz um. Nos faz um nele. Amém? Vamos orar, agradecendo a Deus por essa palavra. Meu Senhor, muito obrigado por Tua palavra. Obrigado porque o Senhor nos dá uma família através do sacrifício de Cristo na cruz. O Senhor nos declara justos, o Senhor nos adota como filhos, o Senhor nos fortalece, o Senhor nos ajuda a viver em comunhão. Te damos graças, meu Deus, por ser Tu o fundamento em Cristo de Tua igreja. Em nome de Jesus nós Te louvamos e agradecemos. Amém. Amém. Olá, irmãos. Vamos agora encerrar nossa programação aqui da parte da manhã, da nossa 12ª conferência de aniversário. E logo convidando você para participar conosco também à noite, logo mais às 6h30. Também teremos aí uma nova postagem, nosso último encontro dessa conferência de aniversário da Igreja Batista Regular Filadélfia. Desde já eu aviso que também final de semana que vem teremos a conferência da nossa congregação. Você não pode perder, esteja atentos aí às redes sociais e às publicações que nós vamos fazer com respeito a essa conferência de aniversário da nossa congregação lá do Mirandão, no Crato. Você não pode perder, tá bom? Acompanhe aí as publicações no Instagram, no WhatsApp, no YouTube e aí acompanhe todas as programações que vamos estar realizando aí para abençoar e fortalecer a sua vida. Quero também avisar que a partir dessa semana o Ministério Pastoral começou a também ir nas casas, a partir da estabilização dos casos aqui no Juazeiro e da próxima agora abertura a partir de segunda-feira do comércio e o início da volta, né, da normalidade. Então, se você quiser uma visita na sua casa, é um prazer para nós, podemos ir agora e contribuir. Claro, vamos ainda com alguns cuidados, mas iremos mais seguros para poder abençoar a sua vida e não ter nenhum perigo de trazer algum problema para você, tá bom? Então vai ser um momento abençoado, estar com você na sua casa, caso você queira. Também estamos aqui sempre abertos, como desde o começo da pandemia,
para receber na igreja, abençoar a sua vida, orar por você, conversar com você e aí também podermos ter esse momento juntos, tá bom? Então, fica aí os avisos e vamos agora orar agradecendo por essa manhã que tivemos aqui abençoada. Pai, nos abençoa, nos fortalece com essa palavra sobre a igreja viva, que possamos de fato avivar os nossos corações, nos fortalecer e nos animar para a caminhada nessa terra. Fortalece-nos especialmente nesse período de distanciamento, onde a tua igreja não esteve em comunidade física e isso tanto nos desanimou e nos entristeceu. Mas pedimos que pelo teu Espírito Santo, o Senhor nos fortaleça, nos anime, nos traga alegria de volta ao coração e a esperança de podermos estar juntos o mais rápido possível e ainda, além disso, de podermos continuar ao teu lado, como sempre o Senhor esteve, pastoreando os nossos corações, fortalecendo as nossas vidas. Nos abençoa, Deus, dá-nos um domingo abençoado para a tua glória e em tua presença, em nome de Cristo. Amém.